iniciar a gravação agora, então já está gravando, e eu vou dar a palavra, então, para a aluna Evelyn Faber fazer a apresentação do trabalho dela a respeito de feminicídio durante a pandemia. Então, tu tens 10 minutos, tá, tá, Evelyn? Tu mesma controla esse teu tempo, tá? Tá, perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer, né? Um bom dia a todos. Quero agradecer ao professor Voltaire, que foi meu orientador, que me ajudou a concluir o projeto do artigo, né, com sucesso. Agradecer ao professor Ângelo, que eu tive a oportunidade de ter tido aula, né, durante o curso, e a convidada Silvia pela disponibilidade de estar aqui hoje. Quero já antecipadamente pedir desculpa pelo nervosismo, mas vou tentar falar da forma mais clara possível. Então, assim, o meu artigo, o tema que eu escolhi foi violência doméstica. Eu escolhi esse tema justamente porque é um assunto que eu gosto muito de falar, gosto de pesquisar. É a área que eu pretendo me especializar e atuar futuramente, tanto na violência contra a mulher, criança, enfim, no âmbito familiar. Nós sabemos que é um tema bastante debatido já, porém, recentemente, durante a pandemia, foi novamente ressaltado esse tema. E, inclusive, devido ao isolamento social, já esperava-se que pudesse haver um impacto da pandemia nos números de violência, e por esse motivo eu escolhi esse tema. Então, o título do meu artigo é O Impacto da Pandemia na Violência Doméstica no Rio Grande do Sul. Em um primeiro momento, o artigo ele traz um breve resumo histórico, até para que nós possamos compreender a situação atual do problema. Nós sabemos que é um problema já recorrente e que a humanidade como um todo descende de uma violência, isso em geral, não somente a violência doméstica, e também da desigualdade de gênero, que é algo ainda presente. Há pouco tempo ainda mulheres eram limitadas a uma questão de doméstica ou somente maternal. Nós já tivemos muito avanço em relação a isso é notável, mas ainda percebemos essa desigualdade, até mesmo no próprio dia a dia, em algumas situações sutis, como a educação infantil, por exemplo, que muitas vezes as meninas elas precisam fazer essas atividades domésticas e os meninos não, por exemplo, ou até mesmo no mercado de trabalho, onde as mulheres têm uma diferença de salário, um salário inferior a homens, em um mesmo cargo. Então, isso demonstra essa desigualdade ainda presente, e hoje considera-se que a desigualdade de gênero seja a maior motivação para a violência doméstica. Inclusive, essa violência ela não se trata apenas de agressão física, nós temos inúmeras violências que englobam isso, como violência patrimonial, psicológica, e se torna um ciclo. E, infelizmente, né, o final desse ciclo, na pior das hipóteses, é o feminicídio. E o feminicídio, ele é um ponto muito importante, e o artigo, ele ressalta isso, inclusive o fato de que o feminicídio, ele já é falado na nossa sociedade há muito tempo, mas somente em 2015 que a lei foi sancionada, né, e incluindo esse crime no rol dos hediondos. Antes disso não se falava, né, nesse crime específico. Então, inclusive até 1940, no nosso antigo Código Penal, nós tínhamos o caso de violência em defesa da honra, onde considerava-se a honra do homem um bem jurídico, e era possível que se justificasse o homicídio, né, da mulher em casos de traição. E mesmo após a mudança do Código Penal, ainda foi aceito durante muito tempo pelos júris isso como uma argumentação de defesa para a diminuição de pena, por exemplo, né? Nós tivemos, nos anos 70, um caso que repercutiu muito, que foi o caso da Daniela Diniz, onde o companheiro foi condenado a apenas 2 anos, né, pelo homicídio, utilizando dessa argumentação, né, de crime de defesa da honra. E devido a toda essa repercussão, foi aonde o judiciário, então, se manifestou, ele foi levado a julgamento novamente, e a partir daí não foi mais aceito, então, essa argumentação para diminuição de pena. Eu acredito que é impossível falar dos mecanismos de defesa da mulher sem citar a Lei Maria da Penha,
que deve ter sido, acho que, o maior marco em relação a esse assunto, que foi sancionado apenas em 2006, mas o crime ocorreu em 83. Então, é perceptível essa demora, muitas vezes, né, para incluir no judiciário essa defesa, mas ela acontece. E considerando todo esse histórico de violência, quando começou a pandemia, era esperado, devido ao isolamento social, devido a essa convivência forçada, que pudesse, então, haver esse impacto nos números. Inclusive, no início da pandemia, nós tivemos uma declaração do coordenador da OMS. Ele fez uma recomendação aos estados para que tivesse uma atenção em relação a esses grupos de vulnerabilidade, né? Incluindo as mulheres vítimas de violência. Aqui no Rio Grande do Sul, em específico, nós vínhamos em uma decrescente nos números de feminicídio. Porém, em 2018, nós tivemos um ápice nos números, que chegamos a 116 casos de feminicídios consumados. Isso fez com que as autoridades, né, ficassem em alerta em relação a esses números. E quando começou a pandemia, então já havia algumas ações do Estado para combater esses números. Porém, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 27 casos consumados, né, de feminicídios, comparados a 15 casos do mesmo período de 2019. Então, foi perceptível esse aumento, e então o Estado agiu com mais força em relação a projetos e ações para ajudar essas mulheres nessa situação. Nós tivemos a liberação da denúncia online e o pedido da medida protetiva, né, de forma online, que não era permitido antes da pandemia. Também tivemos algumas ações, como cards que circulavam pela internet sem sons, propositalmente para que as mulheres pudessem ler, sem chamar a atenção dos agressores. Tivemos também o projeto Máscara Roxa, que foi parceria com algumas farmácias, para que as mulheres pudessem fazer essa denúncia de uma forma mais discreta, para que os agressores não percebessem. E essas ações, elas foram fundamentais para que não fosse tão alto esse impacto e esses números tão alarmantes. O que pode-se entender através da pesquisa e do artigo é que justamente o impacto da pandemia na violência doméstica foi justamente a subnotificação dos dados, porque quando nós entendemos que os números de feminicídios aumentaram e também o número de denúncias diminuiu, essa conta ela não fecha, o que demonstra que houve sim uma dificuldade de denúncia, ou talvez um medo maior dessas mulheres de denúncia, que fez com que esses dados acabassem ficando inconsistentes e difícil de dimensionar, de fato, o tamanho do problema. Então, o que acredito que seja importante é que tenhamos a manutenção desses mecanismos de denúncia, de defesa da mulher e a inclusão de novos mecanismos para que as mulheres elas se sintam seguras, né, para fazer essa denúncia e que possamos dimensionar o tamanho do problema e então combater ele da melhor forma possível, de acordo com a realidade e poder então prevenir antes mesmo, né, de remediar o problema. E então, através do projeto e de toda a pesquisa que foi feita durante o artigo, eu, na minha opinião, concluo, né, que o impacto que aconteceu durante a pandemia foi a subnotificação dos dados. Não foi realmente nos números, e sim na subnotificação deles. E, então, acredito que é isso. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu passo daí a palavra para me questionarem. Muito obrigado. Desculpa o nervosismo novamente. Obrigado, Evelyn. Então, conforme combinado, eu vou passar a palavra agora para a professora Silvia, para ela fazer a análise do teu trabalho. Perfeito. Então, muito bom dia a todos. Quero agradecer ao professor Voltaire Freitas Michel aí pelo meu convite. Eu fico muito honrada, em meu nome e da minha instituição de ensino, por participar deste momento tão importante que é a finalização
de um rito de passagem acadêmico para a graduação. Professor Ângelo também, muito prazer revê-lo, uma honra compor a banca com Vossa Excelência. E, Evelyn, muito bom dia. Bom dia. Eu li todo o teu trabalho e eu tenho algumas considerações para fazer em relação a ele e algumas perguntas, tá? As considerações normais é que, se for para publicar esse teu artigo, tá, tem muitos erros de digitação, de português, desde crase, uma hora tu escreve Doc Street, escreve com S, e, enfim, muitos erros. O que eu fiz? Eu comecei a dar print, quando eu comecei a ler, eu dava print e guardava os prints. Se tu quiser, pelo menos naquilo que eu li, no que eu notei, eu posso mandar para o professor Voltaire, para que tu dê uma olhada e faça essa revisão do ponto de vista de forma, entendeu? De escrita, né? Algumas questões muito longas, não separadas por vírgula, palavras erradas, palavras emendadas, porque a gente nota que é erro de digitação. E eu acho que quando a gente tem está na academia, isso não é o essencial, mas também importa, tá? Sob o ponto de vista da cientificidade, eu quero te fazer uma crítica, tá? Uma crítica. Porque tu te propuseste analisar o impacto que a pandemia trouxe no âmbito dos feminicídios praticados no contexto de violência doméstica. Tá? Na minha opinião, tá? Com a minha formação acadêmica, esse trabalho aqui só poderia ser dotado de cientificidade se tu tivesse uma fonte de pesquisa própria. Por exemplo, delimitasse o âmbito de crescimento disso em um determinado local que tu pudesse fazer um levantamento. Veja, o teu trabalho não diz qual é exatamente todas as fontes, o teu trabalho não diz qual foi a metodologia que esses institutos que tu citaste alguns institutos, que metodologia eles utilizaram, para que eu saiba, cientista, se essa metodologia é fidedigna ou não, né? Então, assim, o que eu vejo no teu trabalho, do ponto de vista crítico positivo, não é uma questão de querer te derrotar. Ele é mais uma opinião do que um artigo propriamente científico, tá? Porque, assim, afinal de contas, nós podemos categoricamente dizer que houve um aumento, e esse aumento foi por quê? Será que a pessoa também não ficou doente? A pessoa que agredia? Então, assim, é um tema arenoso, sabe? Ele, para mim, deveria começar com... Ele deveria ter uma base próprio de pesquisa qual e quant. Inclusive, um professor da instituição aqui onde eu leciono tinha uma proposta de uma aluna e ele é delegado de polícia. Ele disse, cara, tu tem que se meter aqui, levantar ocorrência por ocorrência, artigo por artigo, para falar num universo pequeno, e ainda tu teria que delimitar o tema aquele universo, que não explica o resto do Brasil, tá me entendendo? Sim. Pode explicar lá, nesse lugar, na delegacia dele, pode explicar em um determinado segmento, mas não explica tudo. Então, os teus escritos carecem de cientificidade, tá? Então, assim, para publicar, se tu for publicar como artigo científico, tu deve dar uma boa melhorada, tá? Sob ponto de vista de conteúdo, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Ô, Evelyn, violência de gênero se equivale à violência doméstica? Explica para nós. Não especificamente, né? Porque existem outros tipos de violência contra a mulher que não se enquadram no doméstico, porque a violência doméstica se considera dentro de casa, né? Do âmbito doméstico, mas existe outros tipos de violência contra a mulher. Inclusive, isso
Durante a pesquisa... Não foi isso de que gênero, eu... desculpa, de gênero, violência de gênero. Eu sei que a violência doméstica, ela pode ela sempre aparece nas modalidades patrimonial, sexual, Sim, isso. psicológica, física, não é isso que eu estou perguntando. Eu quero só saber se violência doméstica é sinônimo igual violência de gênero. Por quê? Justamente por esse motivo, porque a violência doméstica, ela se enquadra em um específico âmbito, né? E a violência de gênero, ela existe outros tipos de violência. Ela é muito geral, a violência de gênero, e a doméstica, ela é mais específica. Tá, Evelyn, mas assim, o que é violência doméstica, então? No meu ponto de vista, a violência doméstica, ela é justamente isso, é aquela violência... Sim, não é no ponto de vista. Do que eu pesquisei, né? No ponto de que eu pesquisei. É um conceito legal, tá? Isso, violência doméstica é a violência que engloba a questão doméstica, seja ela violência de ex-marido, companheiro, tudo que referente à questão doméstica do âmbito familiar é a violência doméstica. Uhum. E só o homem pode ser sujeito ativo do feminicídio? Não. Mas tu não abordaste nenhuma outra forma de sujeito ativo. Sim, é que, na verdade, eu coloquei aqui o que é o principal, né? Porque as outras fontes são exceções. A grande maioria é o homem, mas não é a regra, né? Veja, é mais uma opinião, tá? Porque é perfeitamente possível hoje, com relações homoafetivas e socioafetivas, que exista feminicídio no âmbito da relação de duas mulheres, né? Sim. E ainda tem a questão dos transgêneros e as outras formas Sim. E que tu não aborda, porque o tempo todo no teu trabalho tu fala o homem como se ele fosse o único sujeito ativo. Sim. Do feminicídio, tá? Sim. E o feminicídio pode não estar relacionado com qualquer violência doméstica, ele pode ser apenas uma discriminação de gênero. De gênero, sim. Certo? Bom, a segunda pergunta que eu tenho para ti é onde tu encontras o fundamento constitucional do feminicídio para que ele seja considerado constitucional frente à igualdade de gênero? Eu encontrei tu diz a lei do feminicídio? Isso? Não, constitucional, então tem que estar na Constituição. Ah, tá. Bom, na verdade, a minha pesquisa perante o que eu fiz, eu utilizei como referência a lei que foi inclusa no Código Penal, certo? E, para mim, dentro da Constituição, foi a igualdade de gênero que está lá na Constituição, né? Colocada como... que existe a igualdade de gênero a partir da Constituição de 88. Mas Onde tu no fala isso? No artigo 5º. Só que não está ali, tá? O artigo 5 fala em igualdade de gênero, mas o que legitima a discriminação positiva do feminicídio está no artigo 1º, inciso 3º, artigo 3º da Constituição, que é justamente a dignidade da pessoa humana e o objetivo da República em reduzir a desigualdade social. Tá? Ok. Por isso que eu coloquei como a desigualdade de gênero apenas ali a igualdade de gênero apenas no artigo 5º, né? Uhum. Bom, então, assim, a outra, de certa forma, já está respondida e eu me dou por satisfeita, eu devolvo a palavra aí ao professor Voltaire. Muito obrigada, tá, Evelyn? Eu que agradeço. Obrigada, professora Silvia. Obrigado, professora Silvia. Então, eu já passo imediatamente a palavra para o professor Ângelo, para fazer a inscrição da Evelyn. Também eu queria pedir a gentileza aos alunos que estão acompanhando a banca, que tenham interesse em registrar sua presença para efeito de horas complementares, que coloque seu nome e número de matrícula aqui no chat para eu poder anotar, tá bem? Então, a palavra está com o professor Ângelo. Bom dia, agradecer mais uma vez o convite do professor Voltaire para participar dessas bancas. A satisfação rever a professora Silvia, já fizemos algumas bancas semestre passado, e sempre o debate é muito construtivo, aprendo muito com as suas ponderações, como aprendi agora. Bom dia também para a Evelyn. Bom dia. Quero fazer algumas considerações também a respeito
na questão formal, né, eu percebi que teu trabalho cita, né, informações, mas não tem a fonte. Então, tu fala de levantamentos feitos pelo Ministério Público de São Paulo, tu fala a utilização do termo feminicídio, né, inclusive citando um livro ali, mas não tem essa citação da fonte para buscar a informação. Então, acredito também que para trazer mais cientificidade ao trabalho, é necessário sempre apontar, indicar a fonte para o leitor buscar o conhecimento. Então, se eu quero aprofundar um pouco essas questões, já não consigo achar a fonte. Tem uma passagem também que fala sobre a questão do processo, né, envolvendo a vítima Maria da Penha, que tu cita que os advogados conseguiram anular o processo, né? Então, sei também, como a professora Silvia disse, fica um pouco na opinião, um pouco no achismo, quando, na verdade, os advogados não anulam o processo, né? Eles podem ter feito algum requerimento, algum recurso, e aí o Poder Judiciário acatou, ou em alguma forma, em segunda ou terceira instância, a anulação desse júri e a determinação de um novo, né? Então, acho que essas questões ficam um pouco por aí, assim, quando tu fala que fica um pouco no senso comum, né? Ah, vai lá os advogados anularam o processo, como se fossem os responsáveis por isso, né? E na questão técnica, não é possível. E diversas outras passagens que tu cita informações e não traz a fonte. Acho que foi mais impactante para mim, assim, na leitura. Também concordo com a professora Silvia na questão dos dados, né? De onde surgiram esses dados, é importante tu trazer isso, né? Para que se faça realmente uma análise contextualizada, né? Se eu tenho um título que envolve a violência doméstica, o impacto no Rio Grande do Sul, né? E tu traz logo no início do trabalho um estudo do Ministério Público de São Paulo, aí já fica um pouco fora do teu limite aqui de trabalho, né? Se tu tivesse, como a professora falou, pego Porto Alegre, região metropolitana, né? Ou então os últimos 20 casos, não sei, alguma coisa que fosse mais detalhada para tu levantar a informação, para fazer uma análise se realmente a subnotificação foi a responsável, né? Ou foi que um dos vetores, né, que chegaram ao ponto final, como tu cita, que é o feminicídio. Sim. Também achei falta, como tu fala que o feminicídio é a última forma de violência, achei falta das formas diversas de violência antes do feminicídio, né? Tem até uma foto que é muito utilizada, uma imagem em apresentações e palestras do iceberg, né? Em que feminicídio é só a ponta do iceberg e aí embaixo estão diversas outras formas de violência. Tu até citaste agora na tua apresentação, que vai desde a questão da educação, questão do tratamento diferenciado entre irmãos, por exemplo, né? Isso aí é o que não se enxerga do iceberg. Nós só vemos a ponta quando já chegamos no feminicídio. Então, achei falta também dessas questões, né? Tu trabalha muito com a questão da subnotificação, mas, pelo que eu entendi, eu pensei que tu fosse fazer uma crítica, né, aos órgãos de segurança pública por não se debruçarem sobre isso, né? Mas, no final das contas, eu percebi que tu até finaliza teu trabalho dizendo que as forças de segurança tomaram atitudes. Tu citou aí algumas medidas, né, que foram colocadas em prática durante a pandemia. Então, eu fiquei um pouco confuso. Pensei que fosse uma questão muito mais crítica na relação... na verdade, eu não acho que foram... acho que houve as ações, mas não foram suficientes, né, para combater de fato, né? Sim. Mas é nesse sentido que vai até a minha pergunta. Não quero me alongar muito para não estourar nosso tempo aqui. Mas se o Estado tomou algumas atitudes, né? Lembrando que a pandemia veio como uma avalanche, não foi algo planejado. Nós estávamos vivendo até que chegou um ponto que surgiu o isolamento, né? Então, as forças de segurança, ou as relacionadas a
ao combate à violência doméstica tiveram que agir, né, rapidamente, e pelo que eu li do teu trabalho, tu entende que eles agiram, tomaram algumas medidas. Mas qual seria, né, ou o que tu identificou na tua pesquisa, os motivos da não notificação? Que tu entende que leva a pessoa vítima de violência a não notificar essa violência? Tá. Durante a pandemia, né? Da pesquisa que eu fiz, eu acredito que o maior empecilho da denúncia foi a dificuldade de chegar até uma delegacia, por exemplo, em muitos casos, né? Porém, eu acredito que tem muito uma questão de medo também, não é? E isso daí não é só da pandemia, né? Isso já é do geral da violência doméstica. Mas aí eu acho que o medo, juntamente com a dificuldade de chegar à delegacia para fazer uma denúncia, ou ter acesso a uma internet para fazer essa denúncia, eu acho que foi o principal motivo da subnotificação, porque daí só era notificado, vamos supor, no feminicídio, e não tinha uma subnotificação antes, não existia denúncia anterior, né, ao crime do feminicídio. Por isso que é mais interessante, ainda fala da professora Silva, de tu delimitar, né, o espaço de pesquisa. Porque se eu quero fazer um parâmetro do momento pré-pandêmico com o momento pandêmico, eu tenho que ter essas informações, né? A subnotificação anterior à pandemia, ela era registrado em tais níveis, né? Por exemplo, os feminicídios ocorridos antes da pandemia, eles eram já objetos de medidas protetivas, de denúncias. E o que modificou com a pandemia? Se o índice aumentou ou diminuiu? Porque eu posso fazer uma relação. Olha, na pandemia, realmente, as pessoas vítimas de violência doméstica, elas tiveram uma dificuldade de alcançar o apoio público, porque o número de subnotificações era tanto e foi aumentado, né? Sim, inclusive quando eu fiz a pesquisa ali no site de segurança pública, nos dados, né, específico, quando teve em 2018, quando teve esse número tão alto, né, perto dos outros anos, no caso, né, existia uma denúncia maior, assim, teve um número de denúncias maiores, e depois, na pandemia, já depois do isolamento social, que houve essa diminuição drástica, assim, da denúncia, né, e dos números de feminicídios ainda continuou subindo, né. Então, foi o que aconteceu. Quando eu decidi escolher esse tema, eu já sabia que ele era um tema muito amplo, e aí o que foi mais difícil para mim foi justamente delimitar o tema em si, e eu escolhi o Rio Grande do Sul, e mesmo assim ele ainda continua amplo, como a própria professora Silvia falou, porque o Rio Grande do Sul é gigante, né? Então, claro que se tornou ainda amplo. E ali, como tu comentou, né, referente a no início citar São Paulo e tal, o meu intuito, na verdade, foi no início do projeto falar de uma forma geral e num segundo momento delimitar para o Rio Grande do Sul. Talvez, não sei se eu consegui ficar claro nesse sentido, mas era esse o meu intuito, né? Falar de uma forma geral e depois delimitar para a região que eu escolhi, né? Certo. Tá. Apareceu uma mensagem aqui que falta